Olá pessoal, eu sou Suelen Rodolfo Martinelli e esse é o nosso canal Scratch Brasil. Estamos hoje na nossa 8ª videoaula da série Jogo da Célula. E nessa penúltima videoaula da série, nós vamos continuar a configurar os blocos de código dos nossos sprites que representam os nomes dos componentes da célula animal, correto? E nesta videoaula nós vamos fazer essa segunda parte de código, lembrando que na última videoaula, a próxima, ainda vai ter mais uma parte, certo? Não que o código seja muito extenso, mas é para simplificar mais o vídeo para vocês. Por isso que eu dividi em 3 partes o código desses componentes. Lembrando, pessoal, que o código inserido em um dos sprites aqui que representam nomes, por exemplo, o centríolo, é o mesmo código que vai ser nos demais. Então não é necessário refazermos código igual foi mostrado na última videoaula, na videoaula anterior, que foi a 7, correto? Basta apenas duplicar esses códigos, trazê-los para esses sprites e editá-los. Bom, continuando agora a nossa videoaula, vamos clicar aqui em centríolo. O meu já está selecionado aqui centríolo. E em seguida, vamos para categoria controle. E em categoria controle, eu tenho o objeto quando centríolo clicado. Vamos clicar e arrastá-lo ao centro. Depois de arrastar do bloco quando centríolo clicado, vamos arrastar 2 blocos de condições aqui em seguida deste. Ainda em categoria controle, vamos arrastar o bloco C e dentro do C emendar outro bloco C, só que junto com o senão. Então C e senão, que é este bloco aqui que está junto. Então, de início, são essas 3 estruturas. Aí, o que vamos fazer hoje na nossa videoaula? Nós vamos programar o conteúdo que vai estar dentro deste primeiro C e dentro deste segundo C. E na última videoaula, que será a 9ª, vamos fazer o código que vai dentro do senão, correto? Então, vamos primeiramente começar a fazer a estrutura de condição deste bloco aqui, que é o bloco C, o primeiro, certo? Para essa condição, vamos vir aqui em operadores e neste primeiro C será uma condição bem básica, bem simples. Vamos arrastar apenas este bloco de igual, onde ele dá o valor em branco, igual, outro valor em branco. E vamos à categoria variáveis, onde em variáveis vamos selecionar e arrastar aqui no primeiro espaço em branco a variável marcador. E depois de marcador eu vou digitar o valor 1. Ou seja, quando a minha variável marcador deste componente, do componente centríolo, for igual a 1, entre na próxima condição, certo? Nossa próxima condição será bem mais composta, um pouco mais complexa. O que nós vamos usar aqui nesse segundo C, nessa nossa segunda condição? Vamos retornar aqui na categoria operadores e agora vamos arrastar o bloco E por primeiro, condição E. Então eu vou ter uma condição e outra condição. E em seguida nós vamos arrastar este bloco aqui, ó, o bloco de menor. Vamos aqui em operadores novamente, pegar agora o bloco com o sinal menor, um valor menor ao outro valor. E vamos arrastar 2 vezes este bloco
aqui dentro, certo? Trazendo um deles para dentro da primeira condição de E e o outro para a segunda condição de E. Em seguida, vamos na categoria variáveis e em variáveis vamos arrastar a variável tolerância, onde vamos colocá-la no segundo espaço de cada item aqui mencionado como menor. Então, um valor será menor que tolerância e outro valor menor que tolerância novamente. Em seguida, vamos retornar à categoria operadores e arrastar agora um bloco que ainda não vimos, que é este aqui embaixo, ó, raiz quadrada de 10. Vamos arrastar o bloco primeiro aqui embaixo para vocês entenderem qual será o conceito. Nós vamos modificar este bloco. Por exemplo, vamos clicar aqui na setinha e vamos ter várias opções, ok? Vamos selecionar a primeira, que se chama ABS, ou seja, de valor absoluto, certo? E neste 10 vamos colocar um operador de subtração, que vai ser este aqui, um valor menos o outro. E vamos arrastar aqui dentro. Depois, vamos vir na categoria movimento e em movimento vamos trazer aqui o valor posição X para o primeiro espaço em branco. Então, perceba que aqui esse conjunto vai fazer o quê? Valor absoluto da posição X menos alguma coisa. Esse código vai se repetir, mudando apenas o valor de posição X, que está aqui dentro, para a posição Y. Então, se nós duplicarmos este código, dando o botão direito e duplicar, nós vamos tirar essa posição X e excluí-lo, e vamos colocar a posição Y, certo? E nestes dois espaços que estão faltando, nós vamos preencher com os valores de posição X e Y que finalizam o objeto, ou seja, qual a posição final que o componente centríolo deve estar no jogo, certo? Então é isso que vamos posicionar agora. Vamos aqui abrir nosso arquivo que possui as posições dos nossos objetos, onde aqui em centríolo verificamos que sua posição final em X é de menos 184 e Y de 68, certo? Então, ou seja, para o usuário acertar, a posição desse meu objeto será aqui, onde estou indicando aqui com o mouse, certo? Que é esse componente aqui. Esse local ele vai ter o valor de menos 184 e 68. Então é isso que vamos colocar aqui. Em X, neste espaço, vamos digitar menos 184 e em Y nós vamos digitar 68. Depois que editamos eles, vamos, antes de continuar a montagem aqui do nosso código, ampliar nossa tela de codificação, clicando aqui em cima em ir para palco pequeno, onde vamos reduzir a nossa área do jogo e aumentar nossa área de código. Então perceba que este bloco aqui montado, eu vou posicionar dentro desse primeiro espaço em branco, certo? Que está antes do sinal de menor. E depois esse segundo, que tem a posição Y, para antes do sinal, do valor aqui em vazio, que está antes do sinal de menor. Então perceba que nossa instrução ficou grande, certo? Nossa condição ficou grande. Perceba que nela eu tenho, ele vai calcular o seguinte: se o valor absoluto da posição X menos com menos 184 for menor que tolerância, e novamente a mesma coisa, só que com a posição Y agora,
valor absoluto de posição y menos 168 for menor que a tolerância. Aí sim ele entra na condição. Só lembrando, pessoal, que o valor de tolerância aí, para nós configuramos a variável tolerância, assim como as outras, nos vídeos iniciais dessa série. E configuramos tolerância com o valor 15, certo? Então, o que vai acontecer? Se o valor absoluto do cálculo que é realizado aqui na frente for menor que o valor de tolerância, tanto na posição x como na posição y, ele entra nessa condição, ok? Então é isso que está explicando essa nossa condição. Em seguida, vamos continuar a nossa estrutura aqui dentro, certo? Onde vamos agora para a categoria aparência, e em aparência vamos arrastar mude o traje, onde o traje que vamos colocar é o traje verde, centríolo verde, pois quando o usuário entra nessa condição, quer dizer que ele acertou o componente está certo. Em seguida, vamos para a categoria variáveis e vamos arrastar o bloco mude acertos por 1, ou seja, vai adicionar um ponto à variável acertos do usuário. Lembrando que a diferença aqui de por e para, que por vai incrementar um número, ou seja, vai incrementar 1 nos pontos que o usuário já tiver, diferente de para, porque se fosse para aqui, ele ia eliminar, desconsiderar o valor que já estava em acertos e colocar 1 no lugar. Continuando, vamos para a categoria movimento novamente e vamos arrastar este bloco aqui. Vá para x, posição indicada, e y, posição indicada. Vamos digitar a mesma posição que colocamos aqui, pois queremos que ele fique na posição final, certo? Então, se ele entrar nessa condição, quer dizer que o componente está certo. Então, ele será posicionado na posição final x, que é menos 184, que configuramos aqui acima, e y 68. Em seguida, vamos para a categoria som, onde vamos arrastar toque o som, e no caso, vamos configurar aqui som acerto. Depois, vamos para uma categoria que ainda não utilizamos, que é a categoria caneta, e vamos selecionar carimbe e arrastar aqui para o centro. Lembrando, pessoal, por que eu vou usar o carimbe aqui no nosso caso? Depois que o usuário clicar no componente e ele estiver correto o nome, de acordo com o componente da figura do jogo, aquele nome será carimbado na tela, como um carimbo mesmo. Ele vai carimbar aquela figura. E em seguida, vai fazer com que o meu usuário não precise arrastar aquele componente. Ele não vai ser mais arrastável. Por quê? Porque ele já acertou, certo? Não há necessidade dele arrastar o componente novamente, o nome. Então, depois de carimbado esse nome, que é o nosso sprite, o que eu vou fazer? Eu vou para a categoria aparência de novo e vou arrastar este bloco aqui, que é o bloco de efeito, certo? Até hoje utilizamos apenas o efeito cor, mas se clicarmos aqui, nós temos vários, certo? E vamos usar agora o efeito fantasma por 100. O que isso indica para nós? Que depois de carimbado esse componente na tela, ele vai sumir com ele, fazendo com que o meu usuário não o arraste mais, certo? Então eu dei efeito fantasma, onde vai deixar ele transparente, sumir da tela, e 100, que seria 100%, certo? Então totalmente transparente. E por último, dentro dessa estrutura aqui do C, vamos colocar
um bloco da categoria variáveis, que é mude marcador para 0, certo? Por que para 0? Vou editar aqui primeiro, marcador, porque lembrem-se que para começar essa estrutura, meu marcador teve que ser 1, certo? E o que acontece? Se ele já acertou esse componente, quer dizer que ele não vai mais ser usado. Então, por isso, ele vai ser 0, ok? Então, aqui eu fiz a edição de um dos sprites que recebem nome, certo? Agora eu vou ter que fazer o mesmo processo da videoaula anterior, que é repassar este código para os demais sprites, certo? Então vamos aumentar aqui nossa área de palco para podermos visualizar melhor os componentes aqui abaixo, clicando em trocar para palco cheio. E antes de duplicarmos o código, pessoal, vamos só mostrar para vocês como que está a execução do jogo, certo? Lembrando que para vermos essa execução, vamos clicar aqui em bandeira verde. Clicando em bandeira verde, vamos esperar o nosso personagem aqui do menininho dar as regras do jogo e em seguida vamos arrastar o centríolo para a posição correta para verificar se esse código está funcionando. Vamos esperar o menininho sair da tela, ele saiu, e agora vamos arrastar o componente centríolo. Então o centríolo eu sei que ele se localiza nesse componente aqui, esse daqui se chama centríolo. Então eu vou trazer o centríolo aqui, ok? Arrastei, ainda não fiz nada. Vou agora clicar sobre ele. Perceba que meu código está funcionando, ok? Ou seja, este componente era nesse local. Quando eu cliquei, ele deu o som de acerto, mudou o marcador para 0 e carimbou esse objeto na tela. Como eu sei? Porque se eu for tentar arrastá-lo, perceba que eu estou aqui com o mouse tentando arrastá-lo, ele não vai, porque ele carimbou e retirou o objeto da tela, certo? E, além disso, colocou um ponto de acerto para o jogador, certo? Então, vou parar aqui o jogo. E aqui é a ação que vamos colocar nos demais componentes aqui, nos demais nomes, certo? Então, vamos vir aqui em cima, vamos dar botão direito aqui enquanto o centríolo clicado e duplicar. Perceba que vai acontecer igual no vídeo anterior. O código duplicado vai ficar em cima do ponteiro do meu mouse. E eu vou trazer esse ponteiro em cima do meu próximo componente listado aqui na área do jogo, que depois de centríolo se chama ribossoma, certo? Então, vou vir aqui em ribossoma. É este componente aqui, onde está circulado em formato retangular em cinza, e vou clicar sobre ele. Quando eu cliquei, o código automaticamente está neste componente agora. Clicando no componente, temos a visão do código nesse novo componente, certo? Então, vamos diminuir aqui a tela para palco pequeno, diminuir o palco, para fazermos todas as edições necessárias. Então, o que vai acontecer diferente? O que vai mudar é as posições finais, lógico que a posição não pode ser igual, e o nome do traje. Então, o nome do traje também é verde, só que agora é ribossoma verde, porque o nome do meu componente é ribossoma. E eu vou alterar as posições finais desse meu objeto. Então, vindo aqui para visualizarmos a nossa posição final de ribossoma, nós temos aqui que ribossoma, a posição final fim dele é de X.
também menos 184, só que agora y é menos 24, certo? Então, nesse nosso caso, eu vou alterar apenas as posições y, porque o x coincidiu, certo? Então, aqui, esse 68, eu vou mudar para menos 24, e o mesmo vai ocorrer aqui, onde vai ficar menos 24. As nossas alterações em ribossoma foram concluídas. Vamos agora para o próximo, que é o núcleo, certo? Onde, se visualizarmos aqui nossas posições, nosso próximo objeto é núcleo, certo? Então, vamos agora duplicar novamente este código. Então, botão direito, duplicar, e vamos arrastá-lo para o componente núcleo, certo? Ele está aqui no cantinho, núcleo. Vamos clicar sobre ele e o código é inserido em núcleo, ok? E novamente vamos fazer as mesmas alterações básicas, que é mudar o traje para verde, só que o traje correspondente então é núcleo verde, e as posições finais deste objeto, onde núcleo tem um final de x em menos 141 e y em 107, ok? Então vamos colocar essas posições no nosso objeto, onde x vai ser menos 141 e y 107. A mesma coisa vamos indicar aqui embaixo. X será menos 141 e y 107, ok? Nosso próximo componente é agora citoplasma, ok? Então vamos aqui novamente duplicar este código com o botão direito duplicar e vir aqui em citoplasma, que é esse do cantinho aqui, certo? Vamos clicar sobre ele e novamente clicar em cima dele para acessarmos seu código. Em citoplasma, vamos mudar o traje para citoplasma verde, e as posições finais do citoplasma são, enfim, de x equivalente a 168 e y a menos 51. Então, o valor dele será, para x, 168 e y menos 51, ok? Novamente aqui em cima, vamos alterar para x 168 e y menos 51. E assim continuamos nossas edições. Botão direito, ou melhor, antes do botão direito, verificar qual o próximo. O próximo é mitocôndria. Então, vamos dar botão direito, duplicar, e agora vamos para mitocôndria. Clico sobre ele, clico nele novamente e fazemos as alterações em traje, mitocôndria verde e posições finais de mitocôndria, que são x 184 e y 71. Então aqui x 184 e y 71. A mesma coisa aqui em cima, x 184 e y 71. Em seguida, nosso próximo componente é lisossoma, onde sua posição final será 183 para x e y menos 23. Então, eu vou duplicar esse código, vir aqui em lisossoma, e em lisossoma vou mudar o traje para verde, lisossoma verde, e indicar 183x
e y menos 23 para posições finais. 133 em x e menos 23y. Aqui novamente para x e aqui para y. Lembrando, pessoal, que não tem segredo aqui, é apenas duplicação de código e apenas alterações de posições finais e trajes, ok? O próximo, membrana plasmática, membrana nuclear. Então vamos aqui dar botão direito, duplicar e membrana nuclear, este aqui. Vamos clicar sobre ele, vamos alterar o traje para a membrana verde e alterar suas posições finais, que são x de menos 166 e y 87. Então, aqui no caso, será x menos 166 e y 87. Aqui é menos 166x e depois 87y. Nosso próximo, está quase terminando nossos códigos, é a membrana plasmática. Vamos dar botão direito, duplicar. Vamos vir aqui em membrana plasmática, clico sobre ela e clico novamente. Aqui agora estou com o código. No traje para plasmática verde e altero posições finais, que em membrana plasmática são de x em 152 e y menos 82. Então aqui x será 152 e y menos 82. A mesma coisa aqui em cima, x será 152 e y menos 82. Continuando aqui com o nosso próximo objeto, será vácula digestiva. Então vamos dar botão direito no código, duplicar e vamos vir aqui em digestiva, que é o último componente. Clicamos sobre ele e vamos editar suas configurações. Para o traje, vamos alterar posições finais, onde suas posições são de 164x e y de 89. Então aqui x valerá 164 e y 89. A mesma coisa aqui, 164x e 89y. Retornando aqui as nossas configurações, temos agora aparato de Golgi. Então vamos duplicar o código e vir aqui agora em Golgi, certo? Vamos clicar sobre Golgi e clicar sobre ele novamente. Vamos alterar o seu traje para Golgi verde e sua posição final será de x 128 e y 113. Então, vamos vir aqui. Então, vamos vir aqui. Em x 128 e y 113. E em seguida, aqui em x menos 128 e y. Em seguida, vamos verificar nosso penúltimo componente, que será retículo rugoso, onde vamos duplicar o código e clicar aqui em RET rugoso
e clicar sobre ele novamente e alterar seu traje para rugoso verde e modificar as suas posições finais, que serão de x menos 180 e y menos 52. Então aqui x será menos 180 e y menos 52. A mesma coisa aqui em cima, x menos 180 e y menos 52. E por último, nosso componente final será retículo liso, onde daremos o botão direito, duplicar e vamos aqui em RET liso. Clicamos sobre ele, clicamos novamente e alteramos, por fim, o último traje, que é liso verde, e suas posições finais, que são de menos 157x e menos 84y. Então será menos 157x e menos 84y. A mesma coisa aqui em cima, menos 157x e menos 84y. Ok? Então aqui nós fizemos todas as configurações deste código novo feito em todos os sprites, que são os nomes. E agora nós vamos testar o jogo, levando em consideração que se algum componente estiver errado no jogo, por enquanto ele não terá nada de erro, certo? Ou seja, ele não vai ficar em vermelho, ele não vai retornar para o local, da onde saiu, nem nada. Isso será feito no próximo vídeo, que é o último da série. Então aqui eu vou ampliar o palco, em trocar para palco cheio, e vou iniciar o jogo com bandeira verde. Perceba que eu iniciei o jogo, então perceba que ele sumiu da tela. Agora eu começo o jogo. Centril, eu sei que Centril é aqui, então vou vir aqui, dou um clique, ele deu o som de acerto, carimbou o objeto e sumiu com ele, e me deu um ponto aqui de acerto. Aí eu tenho o próximo, citoplasma. Citoplasma eu sei que seria aqui. Clico, tá? Ok. E assim por diante. Perceba que o código é igualzinho para todos. Lembrando que se eu arrastar um componente aqui e clicar no lugar que não é dele, por enquanto ainda não acontece nada. Ok? Então, só lembrando para vocês, antes de finalizar a videoaula, que quem quiser construir conosco este jogo através da nossa série de vídeos, mande para nós um e-mail solicitando as artes do jogo, solicitando as posições de início e fim dos objetos, que eu vou estar enviando para vocês, certo? Nosso e-mail é scratchbrasil.net.br@gmail.com, onde vocês podem, além de pedir as artes do jogo, deste jogo e posições de início e fim dos objetos, vocês podem também tirar qualquer dúvida ou entrar em contato com o Scratch Brasil. Espero que vocês tenham gostado e até mais!